Agora sim, meu Zoom estava travando aqui, e minha voz quase travou agora também. Pensa num café forte, eu acabei de fazer um café forte, e olha que eu gosto de café forte, mas assim, dei uma exagerada. Acho que estou precisando também, então tudo bem. Hoje é dia 26 de janeiro de 2024. Estou aqui para gravar a segunda parte, então, da nossa leitura compartilhada, comentada, do livro O Sentido da Vida, de Contar, do Caligares, gravando aqui simultaneamente no Zoom e para o Telegram, em áudio e em vídeo. Então, vamos começar. A gente falou na semana passada sobre o primeiro texto, né? Voltando aqui, este livro está dividido em 3 textos, sendo que o primeiro se chamava Felicidade, uma preocupação desnecessária, em que a gente explorou muito brevemente a ideia de que, segundo o autor, mais valeria ter uma vida interessante do que uma vida feliz. Quer dizer, a gente não precisa se privar de sentir as emoções todas que fazem parte das experiências humanas, mas estar presente para elas, estar com elas, estar junto a si mesmo, né, nos momentos em que nós experimentamos aí diversas situações, contextos, emoções, sentimentos, reações, afetos. Isso valeria mais a pena do que brigar e lutar contra a vida por uma felicidade estática e permanente, porque de fato, se a gente quiser se manter feliz o tempo todo, 100% do tempo, a gente vai entrar em disputa com a vida, porque a vida não é só isso. Então, agora, hoje a gente vai passar para o próximo texto, o texto do meio, então, desse livro, que se chama, não sei, agora é a parte que eu passo vergonha, né? É, hum, eu não falo nenhuma palavra em italiano, embora goste de cantar algumas canções da Laura Pausini com a minha irmã. Então, essa parte aqui se chama A Bela Morte, né? Um bel morir, talvez, não sei. Não chequei a pronúncia. Bom, enfim, essa parte é sobre a Bela Morte. A Bela Morte. E tá recheada, então, de anedotas pessoais aqui, memórias do autor. Ele começa, inclusive, justamente falando de uma tia dele que trouxe um verso de Petrarca, em que se fala justamente que uma bela morte honra uma vida inteira, né? Um morrer belamente honraria retroativamente uma vida toda. E então ele passa a comentar como, a princípio, ele achou que isso se tratava de uma morte heróica, uma morte honrosa no sentido de uma morte heróica, uma morte na batalha, uma morte militar, uma morte que de alguma maneira estivesse ali destinada a uma coletividade, ou tivesse algum tipo de coragem, honraria envolvida. Sobre esse tema, do ponto de vista grego, eu acho, principalmente, se eu me lembro bem desse texto, tem um texto do Jean-Pierre Vernant que se chama A Bela Morte e o Cadáver Ultrajado, que trata, esse texto vocês acham em PDF no Google, e é um texto muito interessante que trata justamente desse tipo de morte honrada, de uma bela morte do ponto de vista dessa questão das batalhas e deste auto-sacrifício, né? Mas aí ele diz: a princípio eu pensei que se tratava disso, mas depois, quando eu fui ler Petrarca, eu entendi que justamente no texto em que ele fala sobre essa questão da Bela Morte, o que ele está trazendo é um morrer de amor. Que coisa fora de moda, não é mesmo? Morrer de amor, morrer apaixonado. Não morrer de amor no sentido de deixar-se matar pelo amor, mas um morrer apaixonado, morrer profundamente enamorado, porque é justamente um texto em que Petrarca está falando, ou eu lírico está falando, que não esperava, a determinada altura da vida, viver aquilo que ele estava vivendo. E que isso já valeria, né, a vida, já seria, já faria, já daria sentido a uma vida toda. Eu escrevi um texto, obviamente não tem nada a ver com Petrarca, né, gente? Mas eu escrevi um texto, ou coloquei alguma coisa assim recentemente, pensando justamente nesses momentos que parece que já tem coisas que a gente vive, né? Tem coisas que eu vivo
com as minhas filhas, tem coisas que eu vivi com outras pessoas, que são coisas assim tão preciosas, que simplesmente o fato de você ter vivido aquelas coisas, aquelas situações, de você ter estado presente naqueles momentos, parece que isso já dá um sentido, né, já, assim, faz a vida ter valido a pena. Então, assim, eu sinto, por exemplo, né, eu quero viver muitas coisas ainda, eu quero viver muitas coisas, eu sinto que eu tenho muita coisa pela frente, eu sinto que tenho muita coisa que eu quero viver, mas ao mesmo tempo em que eu sinto isso, eu também sei que no grande esquema geral das coisas, eu estou no lucro, no sentido de que eu vivi coisas significativas o suficiente para já nesse ponto pensar com toda certeza valeu a pena ter estado aqui, sabe? Então tem coisas que, né, coisas das quais a gente extrai ali um sentido, um significado, um senso de estar profundamente afetada por aquilo que nos acontece, de ter estado profundamente presente diante e junto àquilo que nos acontece, que parece que, assim, por mais que a gente queira mais e a gente tenha mais por fazer e por viver, eh, a questão de a vida valeu a pena ou não, a vida tá honrada ou não tá, o meu tempo aqui na Terra já está honrado ou não, isso não nem se coloca como uma questão, porque a resposta evidentemente é sim, com certeza, lógico, né? Por ter visto esse pôr do sol, por ter viajado para esse lugar, por ter tido essa experiência de amor com essa pessoa, por ter tido essa experiência profundamente louca, que é ter um filho, por ter, enfim, né? Cada um vai ter ali as suas respostas. Mas aí ele entende que é mais ou menos nesse sentido, né, pelo qual a tia dele caminhava quando trouxe essa citação, embora não aparecesse isso para ele. E aí então ele vai proceder, eu vou tentar ser meio sintética aqui, porque ele traz alguns elementos nesse texto que são mais complexos assim de discutir, é, que vão passar por vários pontos em torno de religiões e tudo mais, mas eu vou pegar aqui só alguns elementos centrais que eu acho legais da gente falar. E aí, o primeiro deles, né, a partir dessa reflexão, é justamente assim, essa torção, essa virada que se deu, né? E aí ele vai falar, né, do ponto de vista do higienismo, a gente deve valorizar a vida acima de tudo. Então, não importa em que circunstâncias, não importa sob quais condições, não importa com quais motivações, mas o principal é valorizar a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. E aqui, evidentemente, ele não está dizendo que a vida não importa, não é isso, né? Mas, mais uma vez, assim como aconteceu no final do texto anterior, quando ele traz a questão de estar presente diante, né, da própria morte ou da morte, de alguma forma ser um evento único que participa da vida, que ele vai trazer aqui é justamente essa ideia de que essa virada que valoriza a vida acima de tudo e que exclui a morte é uma virada moderna, né? E que, na verdade, por muitos e muitos anos, nós valorizamos também este momento da partida como um momento bastante definitivo e bastante importante, relevante na história da vida de um indivíduo. E aí ele vai comentar, né? Ele vai dizer assim: o higienismo propõe a sobrevivência como ideal supremo e entende-se bem que se uma morte bela pode resgatar e honrar uma vida inteira, então a duração da vida não é nenhum valor supremo de nada e de ninguém. E que continua sendo, qualquer leitor de Foucault não me desmentirá, uma das ideologias dominantes, se não a ideologia dominante, a ideia de que o primeiro valor é a vida. A minha leitura ficou um pouco truncada, porque a frase do meio ela é muito longa, mas a ideia é a seguinte: o higienismo propõe a sobrevivência como ideal supremo e que continua sendo, né? Então, este continua sendo o ideal supremo, esta continua sendo uma das ideologias dominantes, se não a ideologia dominante, a ideia de que o primeiro valor é a vida. Então, essa é a ideia que nos norteia enquanto sociedade. Mas aqui ele opõe essa ideia, a ideia de que se a gente passar, ou se a gente voltar, né, se houvesse ali esse retorno a uma valorização da morte que resgata e honra uma vida inteira,
não seria a duração da vida que teria um valor em si, né? Então, assim, se a gente coloca a sobrevivência em primeiro lugar, então uma vida vivida por 50 anos, ela, de alguma maneira, ela é menos em algum grau, né, em algum sentido, em algum tipo de valoração, ela é menos do que uma vida que durou 80, 90 anos. A gente valoriza muito a sobrevivência, a longevidade, não que a gente não deva fazer isso, tá bom? Não existe nenhum tipo de relação contrária, pelo amor, por favor, não vamos entender assim. Não existe nenhum tipo de relação contrária, no sentido de que uma vida, né, menos longeva, ela precise ou deva ser mais intensa, ou mais... Não é isso. A questão é, a gente não olha para a vida somente segundo o quanto essa vida durou, né? Mas também no quão significativa, aproveitada, vivida, presente essa vida foi. Então, aqui, quando a gente olha por este critério, a gente deixa de colocar a sobrevivência a todo custo como o valor supremo da vida, né? Então, ele diz: o que opera para nós hoje em dia é que tudo é permitido, estou citando, tá? Tudo é permitido com a condição de salvar vidas. E aí ele segue, eu vou ler. Não é uma questão óbvia. Antes do higienismo, 200 anos atrás, a gente tinha a tendência, a gente, digo, humanos ocidentais, de pensar exatamente o oposto, ou seja, descobríamos que algo era um valor justamente porque estaríamos dispostos a perder a vida por isso. O valor era justamente aquela coisa pela qual se dava a vida. E então, sem dúvida, a vida não era o valor supremo. Vocês conseguem entender essa diferença, né? Essa diferença, ela é muito significativa. Quer dizer, hoje em dia, a gente tem um enfoque para retomar coisas que a gente já comentou na leitura, né, da semana passada, um enfoque tão grande, né, no indivíduo que parece que manter a minha vida é o que vale mais a pena, é o que tem o maior valor, é o que eu devo fazer, né, é um imperativo, e que não existiria algo que justificasse eu dar a vida, né, eu entregar a minha vida. E aí, justamente, essa é uma virada muito interessante e que tem, né, produz muito impacto, assim, no modo de encarar a sobrevivência, de encarar a vida, de encarar a morte, se a gente pensar que, então, algumas centenas de anos atrás, era justamente aquilo pelo qual eu estava disposta a me entregar que mereceria ali esse valor todo agregado, né? Então, o que que é são pessoas, são causas, são batalhas, são ideais. É isso que motiva a existência, inclusive para além de mim mesmo, né? Porque alguma coisa hoje vai me sobreviver. E aí, inclusive, um pouco mais para frente nesse texto, ele vai comentar justamente isso. Quer dizer, ele vai dizer assim: antigamente a ideia de que um certo sistema, um certo conjunto de valores, uma certa instituição, alguma coisa sobreviveria à minha morte, era uma ideia muito valorizada que, inclusive, justificava a minha morte em alguns contextos. E hoje em dia, e aí eu acho que ele pega o exemplo de torcida de futebol, né? Se eu pensar, bom, mas se eu for embora, a torcida do Palmeiras continua existindo, isso para o indivíduo contemporâneo não traz nenhum tipo de alento, né? Pelo contrário, ele diz, estou parafraseando, né? Que isso está um pouquinho mais adiante, mas eu me antecipei. Pelo contrário, ele diz, é capaz de a pessoa ficar revoltada e falar, quer saber? Tipo, dane-se a torcida, eu quero mais a sobreviver. Se a torcida inteira tiver que desaparecer e não mais existir para que eu continue existindo, então que isso seja feito, que seja esse o
né, a direção aí dos fatos, que isso se encaminhe dessa forma. Então, realmente é uma virada, né? E aí ele vai tomar alguns exemplos interessantes, como os exemplos de Sócrates, os exemplos de Sêneca, que então foram convidados, condenados a cometer suicídio, né, a se retirarem ali da vida mais ou menos voluntariamente, por conta de acusações, então, que sofreram, e assim o fizeram. E não só o fizeram, como o fizeram com companhia. E aí ele vai falar, inclusive, dos quadros que retrataram essas mortes e o quanto que essas mortes tinham ali um valor acima da vida do indivíduo operando, ou seja, se eu defendo a democracia, por exemplo, defendo um certo tipo de orientação e a minha sobrevivência vai contra a minha convicção, a minha sobrevivência vai contra o trabalho e o serviço de uma vida, então é lógico que eu vou acatar esta ordem tenebrosa, né? E vou me retirar, tá? Tô atenuando aqui o vocabulário, porque, enfim, os modos, né, de valorizar a vida, o trabalho, o serviço de uma vida, a dedicação às instituições, tudo isso era muito diferente. É muito delicado, né? Eu gostaria que vocês lessem o texto. É muito delicado falar. Claro, o texto está publicado, o livro, qualquer pessoa pode ir lá comprar o livro, mas é muito delicado colocar isso aqui dessa maneira, né, em vídeo, em áudio, enfim, fazer esse comentário, porque esse tipo de tema, na verdade, ele tem muitas nuances, ele é muito delicado, porque em nenhum momento aqui está sugerido que é interessante proceder a uma desvalorização da vida, de jeito nenhum, assim, isso precisa ficar muito claro. A vida segue sendo valorizada, a vida segue sendo um valor, a sobrevivência segue sendo algo a se perseguir, a vida a se manter. A questão é, a morte faz parte da vida e, portanto, também este momento deve ser encarado como integrante, né, de uma biografia. E dentro dessa visão, o modo como eu vou embora importa. E o modo como retrospectivamente, o modo como eu vou embora confirma o valor daquilo que eu vivi, né? Também importa. Então, eu gostaria muito, né, que ficasse clara aqui essa visão que ele traz para nós. Então, ele vai caminhar um pouco, bastante, né, na verdade, por essa tensão. Comenta, então, as imagens, como eu disse, né, o quadro de Jacques-Louis David sobre a morte de Sêneca e depois também sobre a morte de Sócrates, né, pelo mesmo pintor. E aí ele diz o seguinte: nos dois casos, né, de Sócrates e de Sêneca, o que temos é a convicção de que a condenação ao suicídio era injusta. Então, você sabe que essas condenações, essas acusações, elas foram injustas. Mas, acima dessa convicção, há, tanto em Sêneca quanto em Sócrates, uma grande certeza de que as instituições são mais importantes do que eles. Para Sócrates, se ele fugisse, como os amigos lhe sugeriram fazer, a democracia seria insultada, tá? Então ele diz, a consideração que é feita nesses contextos é de que a vida individual é negligenciável diante daqueles ideais pelos quais se vive. E com isso, né, a gente tem que navegar assim com bastante tato, com bastante delicadeza, porque para mim, por exemplo, existe uma clareza muito grande, entendendo esse contexto, entendendo toda essa conjuntura e essa questão do como se parte de maneira honrosa, de maneira, né, enfim, mantendo ali, sustentando ali as convicções,
mas ainda assim falar de morte acaba que é um tema muito complexo para a gente trazer. Então até não vou me prolongar aqui, mas a questão é de que, a coletividade ou alguma coisa que eu faço pela coletividade ou alguma coisa que permanece para além de mim, só que permanece para além de mim neste plano concreto, né, nas construções humanas, era o que estava em jogo e isso era posto acima, né, de uma biografia pessoal, da sobrevivência ali, na verdade, participando dessa biografia pessoal, mas para além da mera questão de manter a vida a todo custo. Quer dizer, seria mais honroso ali eu cumprir uma condenação injusta, mas assim, auxiliando a manutenção de uma instituição, sobre a qual eu tenho convicção, do que eu fugir e manter a minha vida, mas assim trair uma convicção forte que eu tenho, né? Isso seria desonroso. Então é mais ou menos esse o esquema que se coloca aqui. Mas aí ele vai começar a falar o seguinte, ele vai passar um pouquinho sobre outros temas, desenvolver um pouco mais a questão da presença dos amigos em torno de Sêneca, pererê, pererã, e aí ele vai chegar num tempo ali, que foi no, né, o final do século XVIII, que é a data ali dessas pinturas que ele comenta, dessas pinturas de Sêneca e Sócrates, então, e ele vai dizer que este momento constituiu uma espécie de brecha, ele diz. Ele diz o seguinte: é o momento em que, depois de 17 anos de cristianismo, ou do tipo de cristianismo que acabou triunfando, porque o cristianismo poderia ter sido totalmente outro, mas muito se lutou para que não fosse, 17 séculos de cristianismo sugerindo que a vida se medisse por uma transcendência, seja qual ela fosse. Então, aqui neste momento de brecha, a gente acabou, né, de passar por toda essa manutenção e determinação de um determinado tipo de cristianismo que prosperou. E aí ele segue, por exemplo, né, essa questão da transcendência. Por exemplo, que nossa vida fosse uma prova para a eternidade depois da morte, trocando de alguma forma a ideia de que se nós não seguíssemos essa indicação, seríamos para sempre viúvos de uma transcendência perdida num drama subjetivo que povoou também os últimos 2 séculos. Nesse momento de brecha que ele identifica ali no final do século XVIII, ele diz, de alguma forma, isso cai por terra, né? E quase todo o existencialismo é torturado pela ideia de uma transcendência perdida, de um Deus que não nos vê, de um Deus que não nos fala. E aí é muito interessante que ele vai dizer o seguinte: ele vai se colocar uma questão. Se nós ficamos fixados nessa ideia de transcendência, ao mesmo tempo em que fixados nessa ideia de transcendência, um pouco abalados numa determinada fé, um pouco abalados nesse determinado projeto de criar uma vida que me garantisse uma vida para além, né, da terra, para além do corpo, ao mesmo tempo em que estamos, então, nesse plano da transcendência sem muita convicção. Então, ele, quem poderia ser a pessoa, ou as pessoas, a classe, enfim, quem que poderia estar ali responsável por restaurar algum tipo de sentido no plano da imanência, né? Então, essa tensão transcendência e imanência diz respeito, assim, basicamente a transcendência, algo, né, de uma ordem que vai além daquilo que está imediatamente posto, algo que flerta com a metafísica, algo que está além, né, deste plano, e a imanência, algo que está localizado aqui, no meu corpo, nos meus sentidos, na concretude do que eu vivo. E aí eles colocam, então, quem é que vai inventar, diante deste contexto, uma vida na imanência? Quem é que vai inventar uma vida na imanência? Ele diz assim: quem sobrou com essa herança clássica e iluminista propriamente? E ele responde: quem sobrou foram os psicoterapeutas, porque se tem uma coisa que todos os psicoterapeutas têm em comum, é que a especialidade do psicoterapeuta é buscar entender como valorizar a vida concreta sem precisar de uma transcendência, ou seja, sem recorrer a valores externos à vida concreta do paciente.
Sem esse princípio, diz ele, você não tem psicoterapia, você tem uma forma ou outra de boçalidade. Boçal é o cara que quer que o outro goze do jeito que ele pensa que é certo. Todas as psicoterapias só têm esta ambição: buscar entender como, na vida concreta do paciente, é possível descobrir alguma coisa que a valorize, não fora da vida concreta do paciente, mas nela mesma. É por isso, olha que bela frase, né? E aqui estou 100% de acordo. Ele diz assim: é por isso que a terapia acaba sendo um trabalho quase estético, um trabalho de recriação narrativa de uma vida, que dá atenção a uma vida de tal forma que ela se valoriza. A vida, né, como arte, a vida como experiência estética. Isso é muito lindo, né? E aí a gente pode buscar um pouco disso em Nietzsche, enfim, a gente poderia caminhar aí por outros autores para pensar um pouco, né, dessa estetização da experiência e de a gente dar este cuidado, este tratamento estético para aquilo que a gente vive aqui, agora, hoje, no nosso corpo, sendo afetados, né? Então ele vai terminar assim essa parte do ensaio com essa elaboração. E aí ele diz assim: vou ler mais um pouquinho para nós, tá? Desse ponto de vista, como isso aconteceu, que nós nos encontramos de repente, depois de 200 anos desde a brecha, que chamei assim, desde aquele momento que parecia que talvez os ideais dos clássicos Sêneca e Sócrates nos dessem a capacidade de viver na imanência, de prestar atenção à vida que realmente está acontecendo, e aquilo parecia voltar. Como é que de repente não parece tão óbvio, nem tão fácil, que a gente volte a se interessar pela nossa vida concreta? Como isso aconteceu, eu não sei. Mas o meu veredito, e é por isso, sem dúvida, que escrevo este livro, é que só vai piorar. Só vai piorar. Quer dizer, o que ele está supondo aqui, né, prevendo aqui, é de que nós cada vez mais achemos difícil dar valor à nossa própria vida, à vida que está acontecendo agora. É a única coisa garantida, diz ele. E é sempre bom pensar assim, porque vai que melhora, aí a gente vai ficar bem contente. Mas digo que só vai piorar, porque não estamos em um acidente de percurso. É que justamente por causa da brecha que aconteceu, por causa deste momento em que o indivíduo voltou a respirar de alguma forma, a poder prestar atenção e olhar para a sua vida concreta, justamente por causa disso, a reação contrária é infinitamente maior. Pense bem. E aí ele vai terminar é, fazendo uma crítica, né, ao modo como determinadas religiões lidam com a dúvida, com a ausência de crença por parte de outros grupos, que é o seguinte, ele vai dizer que quando você coloca alguém numa posição de duvidar da própria fé, ele vai corrigir essa dúvida nos outros e não nele mesmo. Então, se eu começo a duvidar da minha fé porque alguém me diz que talvez, sei lá, a Terra seja redonda, ou então que a Terra talvez não esteja no centro do universo, é exatamente a partir desse momento que eu preciso pegar Galileu e dizer: retrate-se, ou então eu te dou um trato do meu jeito. A minha dúvida, eu a resolvo no outro. A minha dúvida, eu a resolvo no outro. Então, assim, é claro que ele aqui, ele está caminhando muito rapidamente por temas muito complexos, né? Que tem questões históricas de fundo muito longas, né? E cheias aí de detalhes e de conjunturas sociais. Mas o que ele diz é o seguinte: foi construído o cristianismo de uma certa forma. Ali para o fim do 18, houve um momento que ele chama de brecha, de respiro, algumas coisas foram postas em questão. Essa transcendência talvez tenha sido questionada, mas nada se encontrou para pôr exatamente no lugar. Quem assume o lugar de colocar sentido, de dar significado à vida no plano da imanência seriam os psicoterapeutas, de acordo com ele. E aí ele vai dizer
Eu não sei muito bem como que a gente veio parar aqui, achando tão difícil dar valor à vida concreta, achando tão difícil encontrar interesse, significado no plano da imanência. Eh, mas eu sei que algo que acontece e que pode piorar é essa reação, né, reação. E quando eu, na minha fé, sou posta em dúvida, quando algo surge que pode questionar alguma convicção minha, em vez de eu resolver esse problema comigo mesma, com o meu Deus, com as minhas questões, eu resolvo o meu problema punindo o outro, né? Então, quando o outro me provoca a pensar um pouco fora daquele sistema ao qual eu estou acostumada, eu vou ali castigar este outro que apareceu para me provocar, para me abalar, para me perturbar, para perturbar a ordem que eu dei para o mundo. Veja como este é um esquema rígido que ele descreve, né? E assim, gente, não vou abrir esse parêntese agora, não. Vambora, vambora, vambora. Então, ele diz: o meu problema, né, a minha dúvida, eu a resolvo no outro. Transforma-se diretamente em perseguição, e isso começa muito cedo na história do primeiro cristianismo, onde, por falta de sorte, a mensagem cristã encontrou algumas personagens altamente patológicas, e aí ele cita alguns personagens bíblicos que talvez, né, enfim, aqui do ponto de vista dele, moldaram então essa mensagem do cristianismo de uma forma que aparentemente ele não acha mais favorável que poderia ter sido, mas enfim, isso são hipóteses, elucubrações. A questão é, eu acho que essa parte do texto não, este texto do meio, né, que então ele vai falar mais um pouquinho, concluir aí, eu estava justamente fazendo a leitura de um trecho da última página desse texto. Eu acho que o que ele coloca de questão para nós é assim, pensar novamente, né, mais uma vez, trazer a morte como algo que participa da vida, pensar mais na existência concreta, na existência, né, do nosso corpo, daquilo que a gente está experimentando, das nossas emoções, daquilo que a gente faz, daquilo pelo que hipoteticamente que seja, você daria a vida, então você daria a vida pelos seus filhos, você daria a vida, enfim, por alguma coisa que lhe é muito cara, então é justamente isso que de repente deve ser valorizado, né? Enquanto você está aqui nessa existência. E isso, né, te ajuda ali a alimentar, a sustentar qualquer que seja a ideia de um sentido possível para a sua vida, para que quando você vá embora de uma forma honrosa, de uma forma digna, você retrospectivamente confirme ali também, né, o valor que essa vida teve em si, e não necessariamente porque essa vida te encaminha para alguma coisa, para algum outro lugar, mas porque ela mesma já foi honrosa em si, né? Ela mesma já completa ali um conjunto de ações, de condutas, de posturas, de valores que foram vividos integralmente, né? Então, eu penso que esse texto caminha um pouco por esses pontos. É, eu senti esse texto mais acelerado em certos momentos, né? No sentido de transições um pouquinho mais abruptas, assim, entre ideias, mas trouxe para vocês só alguns trechos centrais aí, de uma forma bem resumida e bem improvisada, como sempre. Vocês sabem que é assim que eu produzo esse tipo de áudio aqui para nós. Senão não consigo fazer, já disse isso várias vezes. E aí, na semana que vem, então, nós vamos ao último texto. E aí, o último texto, ele é mais longo, né? Ele é mais longo. O último texto que se chama O Sentido da Vida e a Bizarra Obrigação de Sermos Felizes. Confesso que estou bem empolgada, porque esse título me motiva bastante. Então, aí vamos passar a ele na semana que vem. Deixa eu interromper aqui a gravação no Telegram e, na sequência, desligar aqui com vocês. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí lapsos e frases mal construídas. Estou aqui, né, em plenas férias escolares das crianças, então abrindo brechas e possibilidades para além dos horários que eu já tenho alocados aqui de agenda, né, de atendimento, de aula, de curso, essas coisas, e aí acaba que é o jeito de fazer que eu encontrei até agora. Mas espero que tenha valido a pena. Até semana que vem. Beijos, beijos.